Lombard, Lane, I want you to meet our new stringer. I want you to show him the ropes. This is Clark Kent. Good luck, kid. Hey, Steve. Nice to meet you. You too. Hi. Lois Lane. Welcome to the planet. It's been 1 week since you looked at me. Cocked your head to the side and said I'm angry. 5 days since you laughed at me, saying get that together, come back and see me. 3 days since the living room. Fala pessoal, bem-vindos à segunda edição do canal 42. Sintam-se em casa e aproveitem. E o jogo que estamos jogando hoje é Assassin's Creed 4 Black Flag. Em breve eu vou postar uma crítica aí um pouco melhor do jogo. Mas por enquanto vai assistindo o gameplay aí, ouvindo as notícias e se divirta, né? Falou, vamos nessa! Vamos começar então falando um pouquinho de jogos, né? Essa semana foi a semana de lançamento do PlayStation 4 nos Estados Unidos. Apesar de que aquele só lança dia 29, né? E já temos alguns casos aí relatados de um tipo de luz azul da morte. Pois é, pessoal, parece que a Sony ficou com um pouco de inveja da Microsoft, hein? Aparentemente, quando o console defeituoso é ligado, a luz azul fica branca e o console não consegue se conectar a uma televisão. A Sony não se pronunciou ainda, e até agora todos os consoles com esse defeito estão sendo trocados por aparelhos novos. Mas convenhamos que sonista que é sonista tá pouco ligando se vai ter que trocar ou não, né? A grande notícia da semana para a Sony e para os jogadores dela foi o anúncio de um novo Uncharted. Apesar de que não foi mostrado nenhuma imagem oficial do jogo, apenas um pequeno trailer ali que vai mostrando um mapa sendo feito e uma narração meio estranha. Enquanto isso, nos computadores estão havendo rumores de que a Blizzard vai fazer novas versões de Warcraft 1 e 2. Isso é muito foda, porque Warcraft 1 e 2 são os dois melhores jogos de RTS que eu já joguei. Sério, não é nostalgia, aqueles jogos eram fodas demais. Principalmente quando você atingia um nível mais superior no jogo e começava a ter acesso a unidades como dragões, catapultas, um monte de coisa muito legal. Então vai ser muito bem-vindo se houver uma versão em HD do Warcraft. Enquanto isso, ainda nos computadores, Age of Empires está caminhando para se tornar o jogo com vida útil mais longa da história dos games. O jogo está recebendo sua expansão The Forgotten após 13 anos da última expansão The Conquerors. Essa nova expansão vai adicionar 5 novas civilizações ao jogo: os italianos, os incas, os eslavos, os magiares e os indianos, dando assim um total de 23 civilizações disponíveis para o jogador. Além disso, a expansão ainda vai adicionar 4 campanhas novas, sendo protagonizadas por Alaric I, que foi o rei dos godos após a invasão dos hunos no século IV, Francesco Sforza, que vai percorrer a Itália no século XV como mercenário, a família bizantina Bari, que tenta fazer a nova vida da Itália após o colapso do Império Romano, e caras, Drácula, que vai tentar proteger a Valáquia dos otomanos. Não há nenhuma informação se essa parte do Drácula vai envolver alguma coisa sobrenatural, ok? Mas mesmo assim vai ser muito foda. A expansão Age of Empires 2 The Forgotten vai estar disponível apenas para a versão HD do jogo, lançada em abril. A expansão está sendo vendida por R$ 16,99 no Steam, mas também dá para comprar ela junto com o jogo remasterizado por R$ 44,99. Vale a pena, gente. Age of Empires é um jogo muito bom. E o 2 é simplesmente um dos melhores jogos da história dos jogos de computadores. E você, meu amigo aí da poltrona, você tem um videogame e até hoje não jogou nenhum jogo da franquia Batman Arkham? Quem é você e onde esteve nos últimos anos? A Warner vai estar lançando nesse dia 22 um pacote feito especialmente para você. O pacote chamado de Arkham Collection vai reunir os 3 primeiros games da franquia: Arkham Asylum, Arkham City e Arkham Origins.
Só que, no entanto, o Arkham Origins vai ser o único em formato de disco. Arkham Asylum e Arkham City vão vir em download nas edições Game of the Year, com todas as suas expansões. Isso é uma sacanagem, Warner. Se eu compro um jogo, eu quero receber todos em disco para me guardar na minha prateleira. Porque todo mundo sabe que daqui uns 5, 6 anos não vai haver mais Xbox Live 360 nem PSN para o PS3. E agora com a chegada da nova geração, tem todos esses anúncios de que você vai poder continuar jogando enquanto você está baixando um jogo. E ainda mais, você vai poder começar a jogar um jogo a partir de 50% do download dele. Ou seja, você não vai mais precisar ficar dependendo só da sua internet, que aqui no Brasil provavelmente é sofrível. E com isso tudo, o Steam decidiu correr atrás do prejuízo. O próximo update que vai vir do serviço vai permitir que você faça downloads enquanto joga. O que é legal. É uma coisa que o Steam já deveria ter implementado desde a época que começou, né? Mas mesmo assim, até então, toda vez que você iniciava um jogo da sua biblioteca, os downloads do Steam eram interrompidos. Ou seja, finalmente o Steam está correndo aí atrás do prejuízo, vai ajeitar as coisas e continua caminhando para se tornar o principal serviço de jogos existente. Mas claro que isso ainda vai depender um pouco do desempenho das Steam Machines e do Steam OS, que na minha opinião devia se chamar GLaDOS. Foi anunciado também o primeiro jogo da franquia Senhor dos Anéis para a próxima geração, e ele vai se chamar Middle-earth: Shadows of Mordor, traduzindo Terra-média, Sombras de Mordor. O jogo vai ser de mundo aberto e vai se passar entre o Hobbit e a trilogia Senhor dos Anéis. Então a gente vai estar ali vendo ali uma época que não foi tratada nos livros, o que pode ser muito legal, porque quer dizer que o roteirista do jogo não vai precisar se prender a nada, ele não vai precisar citar Gandalf, ele não vai precisar entrar na história do Aragorn, ele não vai precisar cuidar de Hobbit, nada. Esse jogo pode ser uma coisa completamente nova. Já olhando por outro lado, isso também pode ser um tiro no pé, porque necessariamente Senhor dos Anéis é obra de Tolkien. Se você não conseguir se prender a essa história, se você não conseguir fazer algo que seja consistente com esse universo, você só vai ter um jogo medieval ali, mediano. Então é isso, pessoal. Vamos dar um intervalo rapidinho. A gente já volta para comentar um pouco sobre as notícias de filmes da semana. Agora vamos começar a falar um pouco de filmes, né? Continuam os rumores aí sobre Batman vs Super-Homem, cada vez mais fortes, dizendo que vamos ter realmente um Asa Noturna no filme. Não existe ainda certeza de quais atores vão ser. Já foram citados alguns nomes, mas um deles já negou e os outros não comentaram nada sobre a escalação para o papel. Enquanto isso, Kevin Smith, que apresentou o evento de lançamento do Blu-ray do Homem de Aço, falou no seu podcast Hollywood Babble On with Ralph Garman and Kevin Smith. Só para constar, esse cara precisa criar nomes menores para podcasts. Então, ele comentou sobre o uniforme do Batman no novo filme. Vou repetir aqui as palavras que ele usou. Eu vi o uniforme, mais do que isso, vi Ben Affleck de uniforme. Não quero entregar nada, pois isso é com eles, e tal. Mas posso dizer que instantaneamente dei um abraço de urso no Zack Snyder. Você ainda não viu esse uniforme no cinema. Todos os outros filmes fizeram essa armadura negra meio Matrix. Não havia nenhum mamilo nesse uniforme. Cara, acho que todo mundo vai ficar puta merda. É algo que nunca foi feito antes. Até a pessoa mais hardcore em relação ao filme dirá: tudo bem, estou pronto. Primeiro comentário sobre a declaração desse cara. Muito legal, talvez a gente finalmente tenha um uniforme cinza. Segundo, eu acho que Kevin Smith tá meio viadão. Quer dizer, desculpa se ele for mesmo, mas ele tá muito apaixonado aí pelo Ben Affleck. E sinceramente, com o histórico que o Batman tem ali de ficar procurando garotinhos e
digamos assim, dando foras em mulheres vestidas de gato e tudo mais, eu nunca diria, tudo bem, estou pronto para algo relativo a ele, sabe? Mas você que sabe, Kevin Smith. Seja feliz do jeito que você preferir ser, né? Lá pelo dia 16 ainda, um produtor da Warner, o Sr. Daniel Walter, tweetou que mal pode esperar para Batman vs Super-Homem. Bat Affleck, quase aposentado, sem falar com o Robin e controlando drones na Batcaverna. Se isso se confirmar, quer dizer que o novo filme vai trazer coisas da trama de O Reino do Amanhã, que é uma história em quadrinhos onde meio que acontece uma ruptura ali, que começam a existir duas Ligas da Justiça, que são basicamente a Liga da Justiça que a gente conhece e os Renegados, sendo um grupo aí comandado pelo Superman. E o que acontece? O Batman já está no fim de carreira, né? Ele fica dentro da Batcaverna controlando os drones, que são robôs, e o Robin acaba virando o Robin Vermelho e entrando na Liga da Justiça junto ao Super para substituir o Batman. É interessante que isso é um roteiro um pouquinho semelhante ao que aconteceu em Injustice, Gods Among Us, o jogo de luta da DC que foi lançado há algum tempo atrás e que vai receber a versão Ultimate nos próximos meses. Enquanto isso, do lado Marvel da Força, o reboot do Quarteto Fantástico já tem data para começar a ser rodado. Ele começa a ser filmado em março de 2014. O reboot vai provavelmente recontar a origem da família, talvez com algumas modificações, uma vez que eles querem colocar o quarteto no mesmo universo que os X-Men. Entre os cotados aí para o papel de Reed Richards, o Senhor Fantástico, estão Kit Harington, Jack O'Connell e Miles Teller. Ainda nós temos aí, para o papel de Mulher Invisível, Saoirse Ronan, Kate Mara e Margot Robbie. É interessante que não há ninguém para o papel de Coisa e que o papel de Tocha só tem um candidato, que é Michael B. Jordan, o que é extremamente estranho porque a Mulher Invisível e Tocha são irmãos. Todas as candidatas para o papel de Mulher Invisível são brancas e o Michael é negro. Não se trata de preconceito, pessoal. É só que, de acordo com o roteiro original do quarteto, isso seria meio impossível. A não ser que estejamos falando de meio-irmãos, né? Que também pode acabar sendo a justificativa. Enquanto isso, também o Hugh Jackman comentou algumas coisas aí sobre a continuação de Wolverine Imortal. Ele disse: "Temos algumas ideias bem legais que estou morrendo de vontade de contar, mas isso seria entregar um segredo que ainda não está completamente formado. Eu amo o personagem. Ele é meio que o melhor amigo para mim. Não quero desapontar ele ou os fãs. Acho que temos uma ótima oportunidade de fazer algo muito, muito legal. Mas tem que ser ótimo, e é isso que estamos buscando." Só para comentar, se eu tivesse um personagem que me desse tanto dinheiro quando o Wolverine dá para o Hugh Jackman, ele também seria meu melhor amigo. E eu acho aqui que a Fox exagera um pouco nessa centralização que eles dão no Wolverine. Porque se você parar para pensar, tem tantos personagens incríveis no universo mutante para se trabalhar. Não precisava ser só Wolverine, 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 Wolverine. Poderia ser, sei lá, Ciclope, Magneto, Vampira. Todos eles têm alguma história ali que é tensa pra caramba, que dá pra trabalhar. Nós também temos notícias aí do reboot da série Exterminador do Futuro. O diretor contratado vai ser Alan Taylor, que já trabalhou com Game of Thrones e Thor, O Mundo Sombrio. Dizem os boatos de que nesse filme Exterminador, vivido por Arnold Schwarzenegger, vai receber a missão de proteger Sarah Connor durante a juventude. Estão cotadas para fazer o teste para o papel de Sarah Connor Emilia Clarke, de Game of Thrones, Brian Larson, de Anjos da Lei, e Margot Robbie, de O Lobo de Wall Street. Enquanto isso, existem boatos de que também haverá a presença de John Connor no filme, provavelmente no futuro. São cotados aí para fazer o papel de John Connor Boyd Holbrook e Garrett Hedlund. Boyd já trabalhou em A Hospedeira e Garrett já trabalhou em Tron: O Legado. Mas o favorito do diretor é Tom Hardy,
que já é aí conhecido pelo seu papel de Bane no último filme do Cavaleiro das Trevas. Cavaleiro das Trevas Ressurge. Ah, e só para finalizar, essa semana tá rolando aí um pôster que a Midtown Comics, que é a maior rede de comic shop de Nova York, divulgou na internet. Um pôster que ela alega ter recebido da Warner, que anunciaria um filme dos Super Gêmeos para 2014. Sério, se a Warner fizer isso, eu desisto dela. Porque alguém aqui lembra do que eram Super Gêmeos? Os irmãos tinham o poder de se transformar em outras coisas. A garota poderia se transformar em qualquer animal vivo. Ou seja, ela podia se transformar num tigre, num leão, em um rinoceronte, num elefante. E o garoto podia se transformar em qualquer coisa de água. Sim, ele se transformava num balde d'água, numa pedra de gelo, numa névoa, numa chuva. Sério, isso no cinema ia ser muito bizarro. Os nomes dos atores que estão no pôster são Canis e Kutcher. Mila Kunis e Ashton Kutcher. O que talvez denunciaria aí que o filme seria uma coisa muito voltada para comédia. Mas eu me pergunto, se a DC teria coragem de fazer isso? Afinal, cara, ela tem aí grandes heróis para se trabalhar, como a Mulher Maravilha, o Lanterna Verde, o Flash, até mesmo o Aquaman daria um filme legal. E então ela vai trabalhar com os Super Gêmeos. Talvez nós não teremos a Liga da Justiça, mas os Super Amigos. Então é isso, pessoal. A gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo, para comentar um pouquinho de séries de TV. Fala, pessoal. Falando agora um pouco de séries de TV. Hoje eu decidi fazer um bloco só para isso, porque tem algumas notícias aí bem interessantes. Está se aproximando aí a exibição do Dia do Doutor, que vai ser o episódio de 50 anos do Doctor Who. Ele vai ser exibido na BBC HD no dia 23, às 4 da tarde. Esse horário ainda tem que ser confirmado, além de ser exibido em diversos cinemas no território nacional. Eu ia dizer todos os cinemas aqui, mas a lista está grande. Eu vou tentar pegar um link ou então colar aqui na descrição do vídeo, ok? É muito legal porque vai ser uma reunião entre o 10º Doutor e o 11º. E isso me lembra um pouco aqueles episódios especiais de Power Rangers que juntavam o Ranger vermelho de uma geração com a outra. Sei que não tem nada a ver, mas veio na minha cabeça isso daqui agora. Enquanto isso, continuam vindo notícias aí sobre a nova iniciativa da Marvel em fazer séries para Netflix. Já foi confirmado o roteirista da série do Demolidor, e vai ser Drew Goddard. Ele já trabalhou com Lost e Alias, além de já ter trabalhado ao lado de Joss Whedon, quando esse era roteirista de Buffy e Angel. O que é bem interessante, porque ele consegue entender um pouquinho ali do jeito que o Whedon pensa, e talvez consiga até se tornar um pouco o que o próprio Whedon é para o universo cinematográfico da Marvel. Assim, quem sabe, criando aí um universo mais coeso, né? Uma coisa que funcione um pouco melhor. Já quanto a Jessica Jones, já foi confirmada aí a roteirista Melissa Rosenberg. Ela tentava durante um bom tempo aí emplacar uma série chamada Also Known as Jessica Jones, que seria uma série aí baseada no quadrinho Alias, escrito por Brian Michael Bendis, que é um dos maiores autores da Marvel atualmente. Isso é muito legal porque ela já tem aí uma certa afinidade com a personagem, e isso me assusta um pouco porque ela atualmente é mais conhecida como a roteirista da saga Crepúsculo, o que sinceramente me dá medo. The Walking Dead vai ganhar uma série derivada que vai se passar em um ambiente diferente. O produtor Robert Kirkman comentou com a IGN: definitivamente não estaremos mais em Geórgia. É importante que o programa exista sozinho, sem precisar de apoios. Ele precisa merecer existir. Ou seja, teremos uma nova série de zumbis
com protagonistas diferentes em um lugar diferente dos Estados Unidos ou do mundo. Quem também vai ganhar aí uma série derivada vai ser How I Met Your Mother. Vai haver agora uma série que já foi encomendada ao episódio piloto chamada How I Met Your Dad, Como Eu Conheci Seu Pai. O link entre as duas séries vai ser o McLaren Pub. No entanto, não está muito claro se os episódios finais de How I Met Your Mother vão servir para apresentar os personagens da série nova. O nono e último ano de How I Met Your Mother estreou no dia 23 de setembro nos Estados Unidos, na CBS. Não há previsão nenhuma do retorno da série ao Brasil, onde ela é exibida pelo canal Fox. E Two and a Half Men contratou a Alison Michalka, sei lá como se fala sobre o nome da garota, para viver o interesse romântico da filha lésbica do Charlie. A atriz vai fazer a sua primeira aparição ainda nessa temporada, em 2 episódios, sendo que o primeiro vai ao ar em 12 de dezembro nos Estados Unidos. Resta aí saber como vai ser esse primeiro contato entre as duas. Two and a Half Men está atualmente na sua 11ª temporada. É exibida às quintas-feiras nos Estados Unidos pela rede CBS. No Brasil, a série é exibida pelo canal pago, Warner, que exibe a série todas as quartas-feiras, às 8h30 da noite. Então é isso, pessoal. Mais um intervalo curtinho. A gente já volta para comentar agora de quadrinhos. E falando em quadrinhos, a Arlequina, uma das personagens mais queridas do universo DC e uma das vilões mais icônicas do Batman, vai ganhar sua própria história em quadrinhos a partir de 20 de novembro. O primeiro número, Harley Quinn 0, vai ter nada menos do que 17 desenhistas, sendo um deles o vencedor de um concurso organizado pela própria DC. Vai ser interessante porque a própria personagem vai escolher seu desenhista favorito, que provavelmente vai ser quem vai continuar na revista a partir daí. Não existem ainda muitas informações sobre o roteiro, apenas que ele vai ser escrito por Amanda Conner e Jimmy Palmiotti. E enquanto na DC um personagem icônico ganha um quadrinho novo, na Marvel um personagem icônico vai perder seu quadrinho. Wolverine e os X-Men vai chegar ao fim em fevereiro. A justificativa foi dada pelo próprio roteirista da série, Jason Aaron, que alega que existem problemas de cronograma que o impedem de continuar trabalhando na série. É uma grande perda, porque Wolverine e os X-Men era uma das séries mais legais dos X-Men. Ela vai chegar ao fim aí logo após o fechamento do arco atual, que é o arco pós-Batalha do Átomo. E vai fazer falta. Vamos ver o que vai vir aí para ocupar o vácuo que a série vai deixar. E vamos comentar um pouco aqui de como está o cenário dos quadrinhos aqui no nosso país, né? A Panini está iniciando aí a nova Marvel, que eu já dei uma comentada semana passada. E é engraçado porque em inglês era Marvel Now, traduzindo Marvel agora. Tanto que depois a série seguinte foi All New Marvel Now, a completamente nova Marvel agora. A Panini então decidiu usar Nova Marvel. Me pergunto daqui a um ano como vai ser quando chegar em All New Marvel Now, a completamente nova Nova Marvel. Eu comprei aqui o ponto de partida para a Nova Marvel, o Avante Vingadores número 0, o Avante Vingadores número 1 e o Universo Marvel, que na minha opinião é a revista que está mais prometendo de todas as séries. Quem tiver interessado aí em começar a acompanhar alguma dessas séries, alguns dos quadrinhos, eu vou recomendar aqui as que eu acho mais legal de se ler. Homem-Aranha 1, lança em dezembro desse ano ainda, e vai trazer a chegada aí do Superior Homem-Aranha, que é aquele Homem-Aranha que trocou de mente com o Dr. Octopus. Muita gente aí odiou essa série, por se tratar de um Homem-Aranha que não é Peter Parker, mas a série trouxe bastante coisa legal, além de alguns diálogos aí entre o Homem-Aranha e o Peter Parker
agindo como consciência, que eu achei muito interessante. E que traz um pouquinho do clima dos antigos quadrinhos do Homem-Aranha. Um pouco das piadas, um pouco dele gostar da Mary Jane e tudo mais. O X-Men 1, que vem aqui para as bancas em novembro, vai trazer o retorno dos X-Men originais na saga Completamente Novos X-Men. Bem, eu não sei se a saga vai se chamar assim porque soa muito ruim em português. Seria All New X-Men. O que é legal nesse daqui é que vai se trazer os heróis de um tempo muito antigo, onde se tinha uma visão muito inocente do mundo, e coloquei eles em contato direto com os heróis atuais, que são uma coisa bem mais tensa e bem mais dark do que eram naquela época. Uma coisa que eu não li ainda, mas que eu quero ler, são os Jovens Vingadores, que vai começar a ser publicado em janeiro na revista Homem de Ferro e Thor, número 3. No entanto, se você quer aí ter um monte de histórias variadas aí para acompanhar, o recomendável é que você compre o Universo Marvel, que vai ter os Thunderbolts, Hulk, Quarteto Fantástico, Fundação Futuro, Nova e Guardiões da Galáxia. Ou seja, é herói para todo tipo de gosto, para todo tipo de vontade. Vai ser bem interessante ver como que a Panini vai publicar isso. O triste é que se o Universo Marvel não vender muito bem, provavelmente vai ser simplesmente abandonada, como tantas revistas que são aqui no Brasil. Já a revista dos Vingadores, que tem praticamente a venda garantida, é Avante Vingadores, que vai contar com os Fabulosos Vingadores, Vingadores Arena e Avante Vingadores. Então é isso, pessoal. Obrigado pela paciência. Quem gostou do vídeo, dá uma curtida, assina o canal, dê uma passada no nosso canal parceiro Dreams. Boa semana, a gente se vê semana que vem, hein? E que a força esteja com vocês. It's been 1 week since you looked at me, dropped your arms to the sides and said I'm sorry. 5 days since I laughed at you and said you just did just what I thought you were gonna do. 3 days since the living room, we realized we're both to blame, but what could we do? Yesterday, you just smiled at me, cause it'll still be 2 days till we say we're sorry. It'll still be 2 days till we say we're sorry.